Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui para iniciar mais um tempo de estudo, mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus, dando sequência à nossa série Restauração, pessoas, vidas que foram transformadas por um encontro com Deus. Hoje temos aqui uma participação muito especial. Além do pastor Marcelo, também está conosco o Marinho, nosso irmão, nosso primo aqui da igreja. Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? É uma honra para mim aqui estar participando junto com o pastor Marcelo, com o nosso pastor Samuel também, junto com vocês aqui nesse estudo hoje. Graças a Deus. E o Marcelão. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Quando o Samuel falou primo, ele está falando de parentesco de verdade mesmo. Eu tô aqui. Nepotismo. Não, aqui todos nós somos salvos em Cristo Jesus, por isso somos todos irmãos. Além de sermos irmãos em Cristo Jesus, eles também são primos porque são parentes, né? Bom, estamos aqui para mais uma história maravilhosa do poder de Deus derramado sobre a vida das pessoas, que promoveu transformação e continua esse poder promovendo transformação. Então assiste esse vídeo, curte ele, vai abençoar a sua vida. Se você não assistiu os outros, vai lá na playlist, no canal da igreja, assiste os outros vídeos e eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de outras pessoas compartilhando também esse vídeo com eles, tá bom? Eu vou pedir para o Marinho então fazer uma oração para a gente, Marinho. Uma oração para que Deus nos ilumine nessa jornada. Senhor, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais uma vez a gente estar reunido para poder falar da Sua Palavra, poder falar da Bíblia que nos guia, nos ajuda em tudo, ó Pai. Agradeço pela oportunidade de estar poder participando aqui na igreja, e que o Senhor e o Espírito Santo ilumina o pastor Samuel, pastor Marcelo, nesse estudo, que seja uma bênção para a nossa vida, a gente possa aprender mais um pouco para em tudo a nossa vida, Pai. Agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor. Bom, pessoal e nossos queridos que nos acompanham, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história do filho pródigo, né? Uma parábola que Jesus conta. E quando eu e o pastor estávamos conversando a respeito dessa parábola, né, a gente chegou à conclusão que, na verdade, ali não há só uma história de restauração, a do filho que sai da casa, mas há também a história do filho mais velho, que fica com o pai. E por isso a gente resolveu caminhar nessa história em duas partes. Hoje nós faremos a primeira parte desse estudo, e aí daqui a alguns dias vocês vão também ter o vídeo da segunda parte. O texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E aí a gente vai ler a partir do versículo 11 até o versículo 24 para a primeira parte dessa história de restauração. Lucas 15, a partir do 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar.
pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. A leitura que faremos hoje até o versículo 24, para a gente poder conversar um pouco a respeito da história desse filho que nós nos habituamos a chamar, né, de o filho pródigo, né, pastor? Como que a gente pode olhar para essa história e reconhecer a ação de Deus de restauração nessa vida? Olha, essa parábola, ela é riquíssima, né? Porque ela tem tantos aspectos, tantas propostas, tantas possibilidades de reflexão, que a gente dividiu ela em duas partes, mas é pouco, né? Poderia fazer uma série só dentro da parábola, dentro dessa parábola, né? Mas um dos aspectos muito importantes para mim é que ela monta como se fosse um ciclo de uma vida, né? Daqueles que tentam andar pelas suas próprias forças, né? Então o rapaz, ele está lá com o pai, tem suas benesses de estar com o pai, né? Era um homem que tinha herança para oferecer para os filhos, então ele tinha posses, né? Não era um rapaz pobre. Pode ser que não fosse, na história, não fosse o mais rico que existisse, mas era alguém que tinha herança para receber, tinha conforto, algum conforto ele tinha. Então, ele passa a entender, aí por N motivos da vida, né? É uma parábola, não é um relato de uma história que aconteceu, é uma parábola, e ela nos dá a liberdade, então, de ampliar as reflexões. Mas ele nessa parábola, esse rapaz passa a entender que ele se bastava, que ele poderia tocar a vida dele por ele e pelos recursos que lhe eram de direito. Ele mata o pai estando vivo. Porque a herança, você tem direito à herança quando o pai morre, né? O pai e a mãe morrem. Então ele mata o pai estando vivo. Aí, ele se depara com a seguinte situação lá na frente. Ele não se bastava, os recursos dele não eram suficientes. Aí ele teve que se entregar aos cuidados das pessoas alheias. E foi terrível para ele, né? E aí ele retorna para o pai. Então ele faz esse ciclo de acreditar na sua própria competência, se vê incompetente, ter que depender da misericórdia alheia e não receber dessa misericórdia, e volta para casa, onde o amor sempre existiu e continuou existindo, onde a misericórdia sempre existiu e continuou existindo, né? Então essa parábola, ela é tremenda, ela é uma lição de vida em todos os aspectos para a gente, né? De quando a gente é gracioso e misericordioso com alguém e a gente escuta das pessoas que a gente é bobo. Ah, mano, isso é bobo, rapaz. O cara fez o que quis com você aí. Agora ele voltou, você ajuda ele. Isso é bobo. Ele vai enganar você de novo, né? E nós não estamos aqui para ser enganados. Esse é um zelo que a gente tem que ter, mas isso também conta que o pai da parábola, ele mostra assim que o comportamento dele não depende do comportamento do outro. Então, às vezes as pessoas dizem assim: se for educado comigo, eu sou educado com ele. Se me tratar bem, eu trato bem. Então eu estou dizendo assim, o outro determina o meu comportamento. O outro determina como é que eu vou me comportar. E o pai dessa parábola diz que não, né? Que o comportamento dele independe do outro. Ele tem amor para oferecer, ele tem misericórdia para oferecer, ele tem graça para oferecer, independente
do filho, né? O amor do coração daquele pai era dele. Era dele. Então ele não... já que o meu filho foi embora, me abandonou, então também eu abandonei meu filho. O filho não determinou o comportamento do pai. Ele tinha aquele comportamento, né? E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser assim, né? Que o nosso comportamento não pode depender daquilo que nós recebemos. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Quer dizer, a Bíblia nos ensina que o cristão iluminado, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem que ter um comportamento que é o comportamento de ser imitador de Cristo. Mesmo que ele receba um tratamento que seja muito diferente do comportamento de alguém que ama Cristo. Ainda que ele receba o ódio, ainda que ele receba o ataque, ainda que ele receba o menosprezo pelo Espírito Santo que habita nele, pelo poder de Deus que habita nele, por Cristo que habita nele, ele oferece o de bom. Porque o outro merece? Não. Porque ele é assim. Porque Cristo habita nele. Então o pai, ele é homem de Deus, esse pai. Homem de Deus. O próprio Deus, né? Eu fico pensando nessa história que, passando, né, por essa, como você exemplificou, nessas fases, esses momentos, ele está lá na casa do pai, ele pode desfrutar de tudo que o pai tem, da presença do pai, e de repente ele decide viver por conta própria, né? A autonomia, não, eu cuido das minhas coisas, eu sei o que eu faço. E talvez nesse primeiro momento, quando ele ainda está na casa do pai, ele não percebe toda essa ação de bondade do pai, por mais que o pai ainda fosse vivo, que ele não tinha assim legalmente direito à herança, tudo que o pai tinha era dele, ele estava ali, se alimentava, tinha a presença, tinha a casa, tinha algum conforto, né? E eu imagino que na volta, né, quando ele volta arrependido, depois de passar por tudo quanto ele passou, eu entendo que essa restauração pela qual ele passa permite que ele tenha uma nova maneira de ver o seu pai, né? Aí na parábola a gente sabe que Jesus está falando, né, a respeito da relação de Deus conosco, né, a respeito da relação de Deus com os seus filhos. E eu penso que essa é uma história de restauração de relacionamento. Porque por mais que esse filho estivesse lá antes, a forma com que ele via seu pai não era uma forma assim tão atrativa, atraente, a ponto dele querer ficar. Ele queria sair. O pai está lá, está todo dia, talvez se tornou algo maçante, algo muito comum, e ele queria experimentar coisas novas. Essas coisas novas pareciam mais atraentes do que estar na casa do pai, do que participar da comunhão com o pai, do relacionamento. E de repente, depois de passar por algumas situações das quais a gente leu, essa volta, esse arrependimento, não é só um arrependimento para voltar a ter o conforto, voltar a ter comida, mas para ter uma nova relação com o pai, né? Essas características que o pastor Marcelo foi mencionando, né? De graça, um pai perdoador, um pai que abraça. Eu fico imaginando na história, eu fico tentando ver a cena acontecer, né? Eu fico imaginando esse rapaz voltando para casa sujo, mal cheiroso, talvez parecendo alguém indesejável, e o pai chega, abraça, acolhe, e a Bíblia diz que o beija. É algo que às vezes nas nossas vidas, a gente falou disso no vídeo anterior, né? Que às vezes a gente se acostuma demais com os relacionamentos muito próximos, né? E as pessoas que estão muito perto da gente, a gente acaba valorizando menos, porque se tornaram pessoas muito comuns, a gente vê todo dia. E como isso faz mal para as nossas relações, né? A gente desvalorizar por ser muito comum. Talvez a experiência que esse jovem teve foi de olhar para o pai com novos olhos, de uma nova maneira. E para nós, como lição, né, é pensar sobre isso na nossa relação com o pai, na nossa relação com Deus, né? E acho que todo mundo já passou por isso na vida, de se sentir atraído por outras coisas, por outras situações, e querer desejar fazer as coisas por si só, porque parece melhor do que
se submeter a Deus e tudo mais. Mas essa história vem nos mostrar uma lição de que é na presença de Deus o melhor lugar, a melhor experiência, a comunhão, porque ali nós temos tudo que precisamos, a graça de Deus, a misericórdia, o perdão, o amor, que nós nunca vamos encontrar em outra situação, nunca vamos experimentar, assim como foi a experiência dele. Não encontrou o que ele estava procurando, pelo contrário, né? Encontrou algo totalmente diferente. O que ele estava procurando, ele já tinha. Muitas vezes o filho nasce num lar, muitas vezes cristão, com bons ensinamentos, né, com bons princípios, e às vezes algum dos filhos, ou quando é filho único, o filho quer fazer tudo daquele jeito, né? Então o pai fala: filho, se você for por esse caminho, aparentemente não vai dar certo, né? A mãe fala: filho, isso aqui, e exaustivamente fala, e os filhos não ouvem. Os anos vão passando, aí os filhos, com a famosa maturidade, né, vai vendo que por sua conta e risco não dá certo mesmo, e muitos anos depois eles falam: pai, mãe, vocês estavam certos. Eu não ouvi vocês, bati a cabeça, né? Claro que a pessoa tem que ter os seus próprios, né, méritos, suas próprias... nós somos ser único, porém, você não ouvir nos conselhos do pai, ou os conselhos da palavra, né, que está mostrando para nós, isso no dia a dia a gente está cansado de ver. Eu acho que todo mundo pode dizer que eu passei um pouco disso. Eu posso dizer que eu passei um pouco disso, né? Quem eu nunca, posso né? dizer, Quem nunca? né? Isso, eu acho que o filho pródigo, dificilmente é pessoa que fala assim: nada disso vai me servir. Eu acho raro. Eu acho que todo mundo vai falar ou é muito disso ou é pouco, mas vai servir para todo mundo, né? De uma maneira ou de outra, todo mundo, né, tem um pouco desse pródigo na sua vida, né? Eu acho que sim. E importante é quando a pessoa entende isso, né? Isso que é o legal, porque tem pessoas que às vezes já estão com 50, 60, 70 anos e ainda não entendeu, né? Então Isso me veio também forte, Marinho, porque você usou a palavra maturidade, né? E há determinadas coisas que a gente vai assim, não é que justifica nem são certas, que errado é errado, mas há determinadas coisas que a gente entende um pouco melhor em virtude da imaturidade, né? Muito novo, né? Quando a gente é novo, a gente tem aquele período de adolescência que a gente se sente onipotente, a gente acha que a gente tem todas as respostas. Imortal, né? Que aqueles que são mais velhos, as respostas deles são ultrapassadas e que eles não sabem das coisas. Não agora é diferente, né? Ok, isso é uma coisa da juventude. O salmista até escreve para Deus: Deus, perdoa os meus pecados da juventude, né? Que são a coisa da falta de maturidade mesmo. Então, continua sendo errado, mas você olha e fala assim: olha, a maturidade está atuando muito nisso. Agora, chega uma idade que já não dá mais para você. Quer dizer, não é que não dá na possibilidade de dar, mas é feio você ver a pessoa com mais idade agindo como se fosse um adolescente, né? É mais difícil de justificar. É mais difícil. Aí fica mais difícil de engolir, né? Você fala, pô, a pessoa às vezes já é avô, às vezes já tem netos e não tem maturidade. Não tem maturidade, continua agindo como se fosse um jovem imaturo, né? Parece que a vida não bateu o suficiente, né, para se conscientizar de que não se basta, né? Por isso que eu fico triste quando eu escuto pessoas assim, falam batendo no peito, né? Eu sempre fui assim e sempre vou continuar sendo. Eu falo assim, como assim? Se a Bíblia diz que Deus vai transformando o nosso caráter, né? Quer dizer, então,
sempre fui assim, então eu vou fazer 47 anos daqui a alguns meses, quer dizer, então eu estou cometendo as mesmas tolices que eu cometia quando eu tinha 17 anos. Eu não vejo orgulho nisso, não vejo benefício nisso. Se o personagem da história aqui da parábola fosse alguém assim, ele estaria lá comendo a comida dos porcos até hoje. Porque, de fato, né, todos nós precisamos nos reconhecer nessa história, como o Marinho falou, né? Acho que a melhor leitura, a forma mais eficaz de ler a Bíblia é nos reconhecendo naquilo que lemos, né? Nos vendo naquela situação e como essa história, como eu aprendo com isso, né? Como que Deus me restaura a partir da leitura dos textos, né? E o que eu vejo nessa situação, nessa história, na parábola, né? É interessante que, e aí fica uma recomendação para todos que quiserem ler, né? As parábolas que Jesus conta antes são, na verdade, uma continuação, né? Todas têm o mesmo sentido, o mesmo ensinamento, né? A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e aí a última, a parábola do filho pródigo, onde em todos os casos Deus está falando da restauração do relacionamento, um Deus que vai ao encontro, um Deus que procura pelos seus filhos, um Deus que quer tê-los por perto, e no caso aqui da dracma perdida, um Deus que restaura o relacionamento, mesmo quando somos nós aqueles que decidiram se afastar. Eu posso fazer minhas escolhas, eu posso fazer o que eu quero e eu vou para longe. Então, para todos nós, né? E não importa qual é o momento de vida que você também está vivendo, afastado de Deus, longe, frio, sem interesse, Deus, assim como o pai da parábola, né, está nos esperando de braços abertos. E Ele tem graça para nos oferecer, tem perdão para nos oferecer, e Ele quer restaurar isso. Para mim, essa história de hoje, a maior restauração que acontece é essa restauração do relacionamento, uma nova forma de se relacionar com o Pai. E tomara que a gente possa olhar para essa história, ver isso e buscar isso sempre. Sim. Né? E tem um aspecto, é algo até que eu costumo falar para a igreja, talvez vocês lembrem de terem me ouvido falar isso. Que pior do que sofrer é sofrer em vão. O que é sofrer em vão? Sofrer e não aprender com o sofrimento. Não é? Porque sofrer não é bom, não. Sofrer é ruim. Não. Agora, você sofrer e não aprender com esse sofrimento, quer dizer, sofrer em vão, aí é demais para a cabeça. Né? Quer dizer, você sofrer e nesse sofrimento não passar por um processo de amadurecimento, quer dizer, vai fazer com que depois, porque todo o sofrimento ele termina em algum momento, né? Então, você sofre, não aprende nada com o sofrimento, e aprender com o sofrimento não é dizer que aprendeu. Porque às vezes as pessoas estão sofrendo, agora aprendi, hein, Marinho? Agora, rapaz, chega. Não, tá só daqui, ó, só da boca para fora. Aprender com o sofrimento não é dizer que aprendeu, é passar por um processo de amadurecimento. Se não acontece esse amadurecimento, o que vai acontecer? Esse sofrimento vai findar, virar um tempo, né? Depois da tempestade vem a bonança, vai virar um tempo de calmaria. A pessoa vai fazer algo muito semelhante, passar por um sofrimento muito semelhante de novo. De novo. E parece que nunca cansa. Não cansa de sofrer a mesma coisa, de cometer os mesmos erros, as mesmas tolices, né? Mas você não sabe da minha vida. Aí entra a famosa autocomiseração, né? Que é a dó de si mesmo, o excesso de dó de si mesmo, que na minha opinião só serve para estacionar a nossa vida. Né? Então, a importância de amadurecer com o sofrimento. Qual é o nome do autor da Celebração da Disciplina mesmo? Richard Foster. Richard Foster. Eu não lembro se é nesse livro ou em outro livro dele, que ele fala que a melhor forma de encarar, né, as lutas e o sofrimento é como um convite para a presença de Deus.
Porque a gente vai passar e, como você falou, né, se a gente não aprender, não ser transformado, não mudar, o sofrimento é em vão, né? É à toa. Então, é uma forma muito sábia, eu diria, de encarar, né, as dificuldades da nossa vida. Um convite à presença de Deus. A gente sempre precisa de Deus, nas dificuldades ainda mais, né? E também tem o Pai. Muitas vezes, quando as pessoas erram e reconhecem o seu erro, há uma tentação muito grande da outra parte de ser muito pesado. A pessoa volta reconhecendo o erro. E aquele que falou, estava certo, não faça isso, é um caminho que não é bom, você vai se dar mal. Não tem a graça e a misericórdia. Pega aquele que volta, pobre, sujo, fedido, doente, e pesa mais ainda. Agora você volta, né? Agora que você perdeu tudo, né? Que é um pouco do irmão que nós vamos falar no próximo encontro. Agora você volta aqui, né? Agora você tem a cara de pau de voltar aqui, né? Às vezes a gente vê isso acontecer na igreja. Sabe quando eu vejo acontecer isso na igreja? Por exemplo, alguém que fica um tempo sem vir à igreja. Fica meses. Aí vem a igreja. Muitos vão abraçar, mas parece que sempre tem alguém para surgir, não sei de onde. Ô, sumido! Tem. Tá doente? Voltou para a igreja, né? Veio aqui hoje, que tá com problema? Deve estar precisando de alguma coisa. Tá precisando de alguma coisa? Bem não tá, né? Senão não vinha. Isso não é graça, gente. Diferença da atitude do pai, né? Da parábola. Que diferença. Provavelmente a pessoa vindo, boa parte das pessoas estão vindo e estão sim massacradas. Estão sim massacradas. Estão sim precisando. Alguns não, mas muitos virão sim, porque estão massacrados mesmo. E aí a gente vai aproveitar para massacrar o restinho, né? Sobrou uma forcinha para vir. Aí a gente massacra essa forcinha que sobrou. Não é assim que a graça de Deus nos ensina que nós devemos agir. A gente pode até sentar com a pessoa para conversar sobre tudo o que aconteceu. Aliás, é importante, vem cá. O que te trouxe de volta? Quais foram os caminhos que você trilhou? Essa coisa toda assim. Mas com graça, com misericórdia, né? Às vezes as pessoas acham que o fato de você procurar um momento oportuno para conversar é que você está passando a mão na cabeça. Não é isso, gente. Mas o pai ensina. Assim, o menino está chegando aqui, não tem nem roupa, não tem nenhum chinelo. Está com fome. Está com fome. Então vamos primeiro dar um banho. Vamos primeiro colocar uma roupa. Ele é dessa família, põe o anel da família na mão dele. Quero o anel põe o anel, ele fala, põe o anel nele, o anel da família, põe o anel dele. Vamos comer, vamos celebrar. Esse menino estava perdido, ele estava morto. E a gente conseguiu ele de volta. Vamos celebrar. Vai passar a celebração. E o pai, filho, vamos com o pai na roça. Né? Conversar um pouquinho. Vamos capinar um pouco lá, vamos podar umas árvores. Enquanto nós podamos umas árvores, nós vamos conversar. O pai precisa contar algumas coisas para você. Mas no momento oportuno, né? Nesse sentido, nós, enquanto cristãos, né, enquanto povo de Deus, devemos ser o agente de restauração, né? Já que a gente fala aqui de restauração, né, nós podemos e devemos, né, ser os agentes pelos quais Deus restaura as vidas, né? Não aqueles que acabam de massacrar, né? Que termina com o restante de força que tem. Mas não, aqueles que são usados por Deus para promover restauração também, né? Agora uma pergunta que eu faço para essas pessoas que às vezes elas podem estar me ouvindo,
Fala assim, eu não concordo, é assim mesmo, viu, Marcelo? Tem que ser assim mesmo. Eu faço só uma pergunta. Imagine que você chegue no hospital, o marido está lá na chácara, aí foi brincar com as crianças na piscina lá, tal, correu, escorregou, que pode acontecer, machucou a perna, quebrou a perna. Aí chega para o hospital. Você quer que o médico chegue no hospital, o médico... Marinha, pelo amor de Deus, hein? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 5? Foi correr lá, descalço, escorregou aí, ó, quebrou a perna. Gostou? Tá bom agora? Tá satisfeito? Não é isso que não é isso. Não é isso. Né? Quer dizer, você já pensa, tá algum parente, viu? Já anota o nome desse médico aí, depois para não reclamar. Não é possível. Não é possível. É verdade. Né? Quer dizer... O médico vai primeiro cuidar de você, né? Depois, quando ele voltar lá, você está medicado, você está melhor, tudo. Maria, você está recebendo alta, ó. Cuidado, hein, campeão. Né? Vai devagar. Ou um chinelinho para correr em volta da piscina. Né? Quer dizer, ele deixou de dar orientação? Não deixou de dar orientação. Mas no momento oportuno. Primeiro vamos cuidar. Primeiro vamos cuidar. Depois, nós vamos orientar. É verdade, sabe que o pastor falando de pessoa, quando ele participa de uma comunidade, né, cristã, de uma igreja, né, seja qual placa de igreja, quando acontece dele ir por um maus caminho, seja, né, ele ou ela, né, tem sim o receio de voltar. Pelo que vão olhar, aquele olhar torto, isso tem. E aí, para ele voltar, já teve que ter coragem, na minha opinião. Né? Como ele é o filho pródigo, né? Não, eu vou me humilhar lá. Então, para ele, eu acho que voltar para a casa de Deus também é. Então, a gente deve ter muito cuidado mesmo de, na hora de voltar, abraçar mesmo, né? Sim. Porque o mundo já deixou ele, já colocou, já abandonou. Agora chegou na casa de Deus, já todo mundo já olhou torto, aí você acabou de, como o pastor falou, não sobrou mais nada. E infelizmente acontece muito isso, né? Infelizmente. Nos tempos de hoje, né, pastor? Da pessoa voltar e não ser bem recebida. A gente vai falar um pouco disso na segunda parte da história, né? Que é o papel ali do segundo filho, né? Ou do outro filho, que faz um pouco dessa passagem, dessa ação. A gente não vai entrar nela hoje para não prolongar para os irmãos, mas o nosso papel não é ser o segundo filho. Nosso papel, se estamos longe, é nos aproximar de Deus, nos voltar a Deus. E se estamos com Deus, é agir como o pai da história, né? Que recebe, que cuida, que com certeza vai educar, vai ensinar no tempo certo, né? Da forma correta, né? Não é expelindo, não é julgando, porque aqui na história também não tem nenhum juiz, não tem ninguém que vai julgar, absorver ou condenar alguém, mas tem um pai amoroso que recebe o filho arrependido e, como o Marinho falou, né, para voltar, para ter essa atitude de voltar para a casa do pai, já é uma atitude tão difícil de ser tomada, porque envolve vencer a vergonha, se arrepender da decisão que tomou, das decisões que tomou. E eu creio que já é a primeira ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, né? Então, poxa, se o Espírito Santo está trazendo de volta, quem somos nós para não abrir os braços e receber, né? Isso é um movimento da graça, Samuel. A gente sabe que a graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus não se alcança por mérito. Ninguém merece a graça de Deus. Ela é um favor que nós recebemos de Deus, porque Deus quis assim. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus receberam da graça de Deus. Então, eu, Bruno, Marinho, Samuel, você que está nos assistindo, e se você tem fé em Jesus Cristo, nós todos recebemos da graça de Deus. Por merecimento? Não.
A graça é um favor imerecido, ninguém merece. Nós recebemos pela fé porque Deus assim determinou. Então eu e você recebemos algo que não merecíamos receber, mas Deus nos deu. E se nós recebemos algo de Deus que não merecíamos receber, que é a graça do Senhor, é mais que urgente que nós que tenhamos recebido isso, a ofereçamos também para as pessoas. Ah, mas eles não merecem. Não mesmo. Não merecem a graça, tanto quanto nós não merecemos a graça. Mas nós a recebemos porque Deus nos deu e devemos oferecê-la. Ninguém merece a graça, mas todos aqueles que receberam da graça devem oferecê-la. E quem mais recebeu, mais deve oferecer. Tá bom? Amém. Amém. É isso aí? É isso aí. Encerramos por aqui hoje. Vamos dar continuidade, como já falamos, à segunda parte dessa história no próximo vídeo. Então, não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Aproveita aí também para compartilhar essa mensagem, esse estudo com as vidas que você sabe que precisam de restauração. Vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente encerrar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos a Ti, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra maravilhosa, que nos edifica e engrandece, ó Deus, a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas maduras, que aprendem com a Tua palavra, que aprendem com as experiências da vida, que aprendem com os testemunhos dos mais experientes, ó Deus. De maneira, ó Pai, que consigamos evitar alguns sofrimentos, acreditando que alguns caminhos são tortuosos, não por termos experimentado eles, mas porque a Tua palavra diz que são tortuosos, porque aqueles que Te servem há mais tempo dizem que são tortuosos. Mas quando sofremos, também ajuda-nos a aprender com o sofrimento para sermos mais maduros, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E quando recebemos, ó Deus, diante de nós, aqueles que se perderam, que, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, ofereçamos a essas pessoas graça e misericórdia, porque o Senhor também nos ofereceu a graça e a misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Marinho, por participar com a gente. Já está convidado para o próximo estudo, que é a continuação desse. Tem que vir. Obrigado. Eu que agradeço de ter participado com vocês. Pessoal, nós agradecemos a todos que estiveram conosco também. Convidamos você para o próximo vídeo, continuar nos acompanhando. Que Deus abençoe. Queridos, Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfaborria. Nossa, vou ter que ler de novo. 16. Alfarrobeira. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. E ia errar de novo, né? Também que versão é essa? Cara, é a NVI. Alfarrobeira. 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 Vai. Isso aí vai lá pro final do... Preto e branco. Nem adianta você voltar para repetir, que o Bruno põe no final do vídeo depois.